Olá, olá, querido, graça e paz, ao vivo aqui no Facebook e depois também nós vamos estar no YouTube, tá? Nessas redes sociais aí, para a gente poder pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Qualquer ocasião, eu busco oportunidade para pregar a palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar o que é pecado para a morte? O que é pecado para a morte? E o que é pecado que não é para a morte? Vamos entender isso aqui? Entender essa palavra? Como que a gente pode compreender essa questão? E eu quero basear essa reflexão na epístola de João, 1 João capítulo 5. Queria que você pegasse a tua Bíblia agora, tá? Você que está no YouTube agora, no Facebook, ou em outras redes sociais que nós vamos estar postando, TikTok e tudo mais. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia agora e nós vamos fazer uma meditação nesse texto. 1 de João, capítulo 5, 16 e 17. Eu não sei se você já analisou isso aqui, pela ótica que eu vou analisar, extraindo da Bíblia tudo que tem na palavra de Deus para a gente meditar. Então diz aqui o seguinte, olha só. Versículo 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não digo que ore. Pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte, e por isso eu digo que ore. Então vamos lá. Vamos mais uma vez para ficar clara aqui a leitura, tá? Talvez ficou um pouco embargada a leitura aqui. Versículo 16 do capítulo 5 de primeira carta de João. Eu estou perguntando se você sabe o que é pecado para a morte e o que é pecado que não é para a morte. Então, capítulo 5, versículo 16 e o 17 diz assim: se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará. Quer dizer, então, se eu ver o irmão pecar, eu descobri que o irmão pecou e cometeu um pecado que não é para a morte, eu vou orar por ele. E Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. A pergunta que eu faço é: o que é pecado para a morte e o que é pecado que não é para a morte? Bom, o apóstolo começa dizendo o seguinte: se você vir, pegou em flagrante, soube, teve certeza, né, descobriu, com todas as letras, com todas as provas, com todos os caminhos que o irmão pecou, você vai orar por ele. Você vai orar por esse irmão. É claro que você tem que conversar com ele. Senhor, vou orar pela tua vida, irmão, para Deus te livrar. E Deus o livrará. Então veja bem, olha que análise que eu vou fazer agora. Se você descobrir, vir o teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, você vai orar por ele. Então quero começar a conversar contigo assim. Você sabe o que é pecado para a morte? E o que é pecado que não é para a morte? É muito difícil, né? Mas a Bíblia dá respaldo para a gente descobrir qual é o pecado que é para a morte e qual o pecado que não é para a morte. Bom, tem pessoas que acham que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
é quando a pessoa fala mal, questiona o Espírito Santo, mas não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do convencimento que o Espírito Santo vai fazer para a pessoa. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo, é porque ela está resistindo ao Espírito Santo. Não quer dizer necessariamente que no tempo da ignorância dela, ela falou contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, falar alguma coisa na ignorância ou de um momento qualquer, alguma coisa contra o Espírito Santo, se a pessoa se arrepender, é claro que vai ter perdão para ela. Claro que vai ter, se ela se arrepender. Agora, se ela não se arrepender, não tem perdão para ela. Então, o perdão vem através do arrependimento. Então, vamos discernir aqui, legal mesmo agora, o que é pecado para a morte? É quando a pessoa resiste à presença de Deus na vida dela. O pecado para a morte é quando a pessoa diz: eu não quero Deus na minha vida. Eu pequei, vou continuar pecando, eu amo pecar, eu gosto do pecado. E esse é o pecado para a morte. O pecado para a morte é quando a pessoa está dura, o coração endurecido, enrijecido, e ela não consegue de forma nenhuma se convencer de que Deus está tratando da vida dela. Então, o pecado que é para a morte, nada mais, nada menos, é a rejeição, é a negação, é quando a pessoa resiste à ação do Espírito Santo na vida dela. Esse é o pecado que é para a morte. Aí a Bíblia diz: por esse eu digo que não ore. Não adianta orar por alguém que já está com o coração endurecido, enrijecido, quem já está com o coração muito duro. Então, como é que nós vamos orar por uma pessoa que realmente o coração dela está duro demais e ela não tem a sensibilidade do Espírito Santo? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se uma pessoa está pecando, está no pecado, e ela automaticamente não reconhece o pecado, não se converte, não aceita Cristo, não renuncia o pecado, ele ama o pecado, ele gosta do pecado. Esse pecado é o pecado para a morte. E qual o pecado que não é para a morte? O pecado que não é para a morte é quando a pessoa erra, mas logo ele se arrepende. Por que Davi foi o homem considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi logo entendeu que ele errou e se arrependeu. Ele pediu perdão ao Senhor. Então Deus quer coração contrito. Deus quer coração aquebrantado, que realmente entenda que precisa de Deus. Então, se você entende que precisa de Deus e que você não gosta do pecado, eu fiz um vídeo ontem no versículo 18 do capítulo 5 de João, de 1 de João, que eu falei sobre aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Mas no primeiro parte do versículo diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo lá, que está muito interessante, lá no YouTube. Tem aqui também, mas lá no YouTube está editadinho, bonitinho. Vai lá no YouTube depois e assiste meus vídeos. Então, o que acontece? Esse pecado que não é
para a morte é o pecado que a pessoa se arrepende. Porque não existe pecado que Deus não possa perdoar se não houver coração contrito. A Bíblia diz que Deus ama o coração contrito. A pessoa que realmente se converte. Eu queria tanto que você compartilhasse esse vídeo com pessoas, sabe por quê? Porque isso vai crescer, nosso papo aqui vai aumentar, nós vamos entender isso de uma forma mais dinâmica, de uma forma melhor. Então eu queria que você pegasse aí e tocasse aí no botãozinho de compartilhar e compartilhar lá no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. É só você clicar, vai aparecer várias opções para você aí. E se você quiser comentar aqui alguma coisa, pode comentar e fazer perguntas que a gente está aqui para poder responder na medida do possível. Então, eu quero perguntar para você, você realmente sabe o que é pecado para a morte? E pecado que não é para a morte? Então, o texto continua dizendo o seguinte, se você vê teu irmão pecar, pecado que é para a morte, puxa, eu vi o irmão pecar, mas o pecado dele é para a morte. Como é que eu vou saber se o pecado dele é para a morte? O que é pecado para a morte? É blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é pecado para a morte? É adultério? O que é pecado para a morte? É furto? É mentira? O que é pecado para a morte? É bebedice? O que é pecado para a morte? Aí eu fico analisando, o que é pecado para a morte? Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Todo pecado Deus perdoa, porque senão a gente estava frito, não tinha condição nenhuma diante de Deus. Então Deus perdoou os nossos pecados, sarou a nossa iniquidade através do sangue precioso de Jesus. Jesus, no Calvário, perdoou todos os nossos pecados. Desde o momento que eu me arrependa do pecado que eu cometi, da vida que eu vivi levando. É claro que a gente tem que entender o seguinte, existe o pecado que nós herdamos de Adão e o pecado que nós praticamos. Jesus veio resolver o problema que herdamos, o problema do pecado que nós herdamos. E o pecado que nós passamos a cometer a partir daí? A Bíblia fala que Deus tirou o pecado do mundo. Diz o João Batista, quando viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia também fala que o pecado durou até Moisés, né? E Deus aí tirou o pecado. Mas tirou o pecado como? O pecado de Adão. Nós somos livres deles, mas nós agora cometemos algum tipo de pecado. Se esse pecado que nós cometemos hoje há um contritamento de coração, de espírito, se eu realmente estou quebrantado, eu não gostei de ter praticado aquilo, eu não gostei de ter pecado, eu não gostei de ter feito aquele ato horroroso e me constrangi diante de Deus, Deus me perdoa. Agora, se eu tiver meu coração endurecido, petrificado, se eu tiver o meu coração, né, cauterizado, Deus não vai perdoar. Se eu pecar e falar assim, esse pecado é besteira, isso aí não é pecado não, fazer isso aqui é coisa nada, isso aí não tem problema nenhum, eu posso fazer quantas vezes for, Deus vai me perdoar. Não é assim. Nós precisamos entender que Deus vai perdoar aquela pessoa que realmente está quebrantada, que está arrependida de ter feito aquele ato. Bom, aí mais embaixo no texto está dizendo o seguinte, quando você for lá no YouTube, eu vou botar editadinho aqui, inclusive os versículos bonitinhos aqui. Mas, por enquanto aqui ao vivo não dá para colocar, mas no editado eu vou colocar os versículos direitinho aparecendo ali, tá? Vai aparecer mais ou menos aqui, eu vou colocar aqui, ó, tá? Quando eu citar o versículo, ele vai aparecer aqui, tá? Ou aqui, tanto faz.
E aí o que, que acontece? Mais embaixo no texto, a Bíblia fala que quem cometer pecado que não é para a morte, eu vou orar por ele. O que, que é o pecado para a morte? Que não é para a morte. É quando eu chegar para a pessoa que pecou e vou falar com ele, né? Como Paulo fala lá em Gálatas 6, olhando para mim mesmo, né? Para que eu também não venha cair. A pessoa, quando vai questionar alguém, ele tem que olhar para ele. Ele tem que olhar para a necessidade dele, para a deficiência dele. Eu não posso questionar alguém e ficar apontando o dedo. Você é um safado, um sem vergonha, né? Um descarado. Fez um ato desse. Não tem vergonha na cara, não? Não, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim. Gálatas 6 fala que se eu vi o meu irmão pecar, eu devo encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando para mim mesmo, olhando para as minhas fragilidades. Eu não posso chegar aqui e massacrar a pessoa, dizer você fez isso, fez aquilo. Não, porque eu posso estar caindo no mesmo erro daquela pessoa, na mesma falha dela. Então o que eu tenho que fazer? Encaminhar com espírito de mansidão. Bom, então eu vejo meu irmão pecar, eu soube que ele pecou, tenho certeza, porque eu não posso fazer acusações levianas, eu tenho que ter certeza e eu vou ajudá-lo, eu não posso ficar falando para ninguém, espalhando a notícia, sabe o que fulano fez, pecou, errou isso e aquilo, não. Eu tenho que conversar com ele, dizer para ele, olha, a situação é essa, eu já fiz isso com a pessoa, olha, eu te peguei num fraga, eu te peguei, eu vi, tá? Mas eu quero te ajudar, eu quero, tá? E aí a pessoa se arrepende. Isso se for um pecado que se descubra, né? Porque tem pecado que é oculto e ninguém fica sabendo, tá? Ninguém fica sabendo, a pessoa pratica sozinho lá o pecado dele. Mas, e ele não vai deixar com que ninguém descubra isso. Então a pessoa tem que se arrepender. Esse pecado que a pessoa se arrepende, esse pecado não é para a morte. No versículo 17, o João fala o seguinte: há pecado que não é para a morte. Por esse eu digo que ore. Quer dizer, há pecado que não é para a morte. Por esse eu digo que ore. Ou seja, eu tenho que orar pela pessoa que não pecou para a morte. E como é que eu vou saber se essa pessoa não pecou para a morte? Através do quebrantamento e da humildade dele. Desde o momento que essa pessoa se quebrantou, se humilhou, se constrangiu diante de Deus, essa pessoa está automaticamente dizendo, a Bíblia mostra que ele está arrependido e eu vou orar por ele. E aí ele vai se levantar, porque tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Eu vou aqui trocar em miúdos para a gente terminar essa live. Pecado que é para a morte é o pecado sem arrependimento. Vou repetir, pecado que é para a morte é o pecado que não há arrependimento. Pecado que não é para a morte é o pecado que a pessoa comete, mas ele fica quebrantado, chateado. Ele não gostou de ter praticado aquele ato. Ele está muito chateado com ele mesmo. Como Paulo falava, falou, né? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta lei? Porque quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, porque o mal está em mim. Querido, o mal está entranhado na gente. E nossa natureza humana, tá? Eu estava meditando outro dia naquele louvor do Sérgio Lopes. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. E Paulo fala que quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, porque o mal está em mim. Então, a gente quer fazer o bem, mas não consegue, porque nós estamos
numa natureza humana que nos leva para o pecado. Então, não é para pecar. Até o apóstolo João também diz, ele fala, né, aqui na carta de João, capítulo 1, inclusive, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. A gente tem que lutar contra o pecado. Mas se por acaso a gente pecar, Deus mandou para nós um advogado. Nós temos um advogado. Que Deus realmente abençoe tua vida e que você compreenda essa palavra, que ela seja uma palavra direcionada para o teu coração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que as pessoas entendam o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte. Amanhã mais vídeos. Deus abençoe tua vida. Esse vídeo vai ao ar no YouTube, talvez logo pela manhã. E foi um prazer ter você conosco aqui, em nome de Jesus. Até o próximo. Graça e paz.